Então, beleza, gente. Então, vamos começar. Queria começar falando de um assunto que tangencia o figurino, claro, que hoje saiu no Instagram da Braga, né, que é a Associação dos Diretores de Arte de São Paulo, sobre o prêmio do Oscar, que traduziram como Best Production Designer, como melhor projeto de design de produção, né? Desenho de produção, melhor desenho de produção. E aí a Braga fez um colocado que desenho de produção é um termo que não existe no cinema nacional, então que Best Production Designer significa melhor direção de arte em língua brasileira, tá? Só para esclarecer isso, que é super importante. Por que eu estou falando disso? Primeiro, porque é importante, né? E é um colocado da Brada, né, da Associação Paulista, e dos diretores de arte. E segundo, porque o figurino faz parte da direção de arte. Né? Isso é a outra coisa que eu gosto muito de falar o tempo todo. Nos meus cursos, tanto de direção de arte como de figurino, eu foco muito nessa questão dos tripés, que, claro, tem uma analogia com a fotografia, é lógico, né? Tem muito tripé na fotografia, mas esse tripé é um tripé conceitual. E eu falo sobre o primeiro tripé conceitual do filme, que é o tripé de criação, que eu acho que é o tripé fundamental para o filme dar certo, que é direção de fotografia, direção de arte e direção, né, dramaturgia, que são o chão, né, fazem o chão da criação do filme. Né? Por isso que a produção não está aí. A produção é fundamental, mas ela não está na criação. A criação é a fotografia, a arte e a direção dramatúrgica. Então, dentro desses tripés, a gente tem outros, né? Tem os tripés internos da fotografia, da direção, e o tripé interno da direção de arte é a direção de arte, a produção de arte e o figurino. Né? Cenografia, produção de arte e figurino. Esse tripé, que já está se desdobrando muito, porque agora a gente tem outros tentáculos aí, porque as coisas vão ficando mais elaboradas e mais complexas também. Então, você vai tendo, por exemplo, props, que nunca tinha aqui no Brasil, agora tem coordenação de produção, coordenação de arte, tudo isso dentro do próprio figurino. Muitas vezes, dependendo do tamanho do filme, você tem que ter uma coordenação financeira de figurino, né? Você pode ter, muitas vezes, no meu caso, por exemplo, quando eu faço um figurino, eu tenho paixão por época, né? Eu adoro fazer filme de época. E eu gosto de fazer a minha própria pesquisa. Mas é muito comum que você tenha um pesquisador de figurino, que vai fazer a pesquisa de época quando é uma pesquisa complexa para a época. Inclusive em filmes, na minha dissertação de mestrado, que é sobre o figurino de época durante a retomada do cinema brasileiro, eu trabalho com 3 filmes. O Quatrilho, que fui eu que fiz, o filme da Carla Camurati, Carlota Joaquina, e o Guerra de Canudos, do Sérgio Rezende, que é o figurino da Beth Filipek, que tem muita pesquisa de época de fardas. Né? Então, tem todo um trabalho de pesquisa específico para como eram as fardas naquela época, né? E como trabalhar a coisa as fardas que eram imitação das fardas europeias, vermelhas e azuis, que chamavam a maior atenção com os botões dourados. Então, o sol do Nordeste batia. Era muito mais fácil para o pessoal de Canudos lá, que se vestia meio com a cor da terra, se esconder e ver os republicanos atacando, né? Então, toda essa coisa é super interessante no figurino. Então, eu estou transversando um pouco para falar que o figurino, ele inicialmente, ele é uma perna da direção de arte, né? É a perna da direção de arte que a direção de arte, ela veste o filme, né? Eu me lembro que eu ouvi um fotógrafo, não me lembro mais, um desses amigos aí, que não me lembro mais, naquele documentário Cinematografia,
falando assim, poxa, a nossa relação com a direção de arte é importantíssima, porque, poxa, o cara botar aquela parede begezinha ali sem nada, só uma parede begezinha, o que a gente vai fazer? Entendeu? A gente pode botar uma sombra, pode tentar dar uma enganada, mas não tem. Então, por que é tão bacana a relação do diretor de arte e do figurinista também com a fotografia? Porque a gente tem que entender um do outro, a gente tem que dar a mão, porque a gente vai construir o que vai ser iluminado. Né? E a gente tem que, no caso da direção de arte, por exemplo, a gente tem que prover janelas, vários pontos de luz, com um dimmer, aquela coisa toda. No caso do figurino, dependendo da proposta do filme, você vai ter uma coisa mais minimalista ou não, mas o tipo do tecido, a maneira que ele vai refratar a luz que vai bater nele, as dobras, aonde tem sombra, aonde deixa de ter, né? O claro e o escuro, o tipo de fibra, como é que ela vai reagir à luz. Né? A fibra sintética reage de um jeito, a fibra de algodão absorve mais. Então, é por isso que eu estou falando, essa relação toda é o que é o cinema, né? Essa história de todo mundo tem que trabalhar junto, tem que um ajudar o outro, e a gente tem que conhecer um pouquinho da área do outro também. Né? Lá no meu curso da PUC, quando eu faço a primeira pergunta, o que você está fazendo aqui? Por que você escolheu o meu curso? Eu quero ser roteirista, eu quero ser diretor, eu quero ser ator, mas eu preciso entender o que é direção de arte, ou eu preciso entender o que é figurino, como vestir um figurino. Né? Tem... Bom, enfim, só para dar uma geral assim, do início. E no meu curso... Isabel, desculpa interromper um instante. Antes que você entre mesmo na coisa do curso, eu fiquei com a dúvida que você falou que a produção não estaria nesse tripé, exatamente dentro desse tripé da criação. Mas dentro do tripé da direção de arte, você tem produção de arte. Né? Aí eu queria saber o que é a produção de arte, né? E por que a produção de arte não é considerada produção? Pois é, a produção de arte não é produção. Me pareceu meio contraditório. Pois é. Hoje em dia, a gente tem uma coisa que, quando eu comecei, não existia, que se chama coordenação de arte, que é a pessoa que faz a parte do financeiro da arte. Ela que contabiliza. Antigamente, era a gente que fazia isso tudo. A pessoa que contabiliza aquilo tudo e que faz a ponte com a produção executiva para a liberação de verbas, etc, prestação de contas de tudo isso. Principalmente com a coisa do streaming, que ficou gigante, né? Com as séries, que a verba é muito maior e você tem que estar falando com os caras lá em Los Angeles, tudo isso. Então, é uma coisa que aumentou muito de tamanho. A produção de arte, que a gente chama aqui no Brasil de produção de arte, na verdade é o set dressing. É o quê? É tudo que veste o cenário. O cenário é a caixa, é a estrutura, são as paredes, o chão, o teto, janelas, etc. Tudo que veste isso, ou seja, o mobiliário, os tapetes, é produção de arte. Tá? E tudo que é objeto mencionado no roteiro e que tem relação com a atuação é props. Tá? Então, tudo, hoje em dia, está tudo mais divididinho. Né? Como eu disse, quando eu comecei, a gente fazia tudo. Hoje em dia, não. Você tem, né, a partir do momento que você tem uma caneta que eu uso sempre no meu paletó, ou que eu pego na minha bolsa sempre, que ela é um objeto de cena meu, ela deixa de ser produção de arte para ser props. Se é um monte de caneta numa caneca que está compondo um cenário, é produção de arte. Tá? É basicamente isso. Por isso, eu podia pedir uma palavra de ordem, como o Carlos Alberto fez, Isabel, você me permite? Claro. Porque eu acho que esses pontos que ele trouxe, e você está trazendo dessa forma, precisam realmente serem conhecidos e discutidos. Mas é assim, levar, digamos, para o lado mais filosófico do figurino e da direção de arte. Eu tenho uma colega americana que foi dar um curso lá conosco no Art Center,
Pô, eu esqueço o nome de todo mundo, mas já eu vou. O Carlinho vai ver aí. Ela fez Catch Me If You Can, ela fez LA Confidential. Ela veio no Brasil na semana ABC, a última semana ABC que aconteceu presencial em São Paulo. E ela disse isso em São Paulo, que é um conceito, Isabel e Carlos, radical. E eu gosto de dizer isso porque eu, como diretor de fotografia, e eu digo isso aos diretores de fotografia que se acham os ó do bobó. É o seguinte, tudo que está na frente da câmera, tudo que aparece na frente da câmera é responsabilidade da direção de arte, ou production designer, como você diz nos Estados Unidos, não é isso? Exatamente. Isso é um conceito muito interessante. Isso daí não desmerece o diretor de fotografia ou a diretora de fotografia e nem o papel do diretor, evidentemente, porque o papel do diretor ele vai dizer sim ou não. Eu acho, Carlos, que aí até essa coisa do tripé, eu chamo de triângulo, né? Que a Isabel colocou muito bem, conceituou muito bem. Eu acho que é importante a gente saber, assim, é o diretor de arte, logo em seguida, e o diretor de fotografia ou é diretor de fotografia. No meio não está a produção, está o roteiro. Sim. A produção, evidentemente, é uma bola que está por fora disso, porque sem a produção nada acontece, não é isso? Agora, Isabel colocou uma coisa muito importante também, que quer dizer, com os custos do audiovisual, que já hoje não é mais um longa-metragem, você quer fazer logo uma série, que é caríssimo, que são vários longa-metragens dentro, o cálculo da produção teve que sair da mão dos artistas, né, Isabel? Antigamente era o diretor de arte que fazia tudo isso, as contas, até na TV Globo tem isso, você tem uma verba para fazer aquilo, não é isso? Eles te dão uma verba, os produtores vendiam. Hoje em dia, não, tudo é controlado, porque a direção de arte é uma fortuna, é muito mais caro, inclusive, do que a tecnologia das câmeras, dos refletores, essa coisa toda. Se um custo, digamos, de uma produção é $500 mil, a produção de arte é $2 milhões, no mínimo, entendeu? Quer dizer, a proporção da arte porque é tudo que está na frente da câmera e a generosidade das produções, não é isso? Filmar fora, vai filmar na Suíça, bota uma vaquinha ali, pô, vem um helicóptero ali, tem um tiroteio, tudo isso aí é direção de arte, de uma certa forma. Não, e agora, eu acho que a gente discutindo isso seria interessante. Aí o vestuário, o wardrobe, é de uma importância, porque quem veste os atores que passam a emoção. Pois é. Então, você pode estar no meio de coisas lindas, maravilhosas, mas se a pessoa não tiver propriamente vestido, estamos mal. Desculpe a intervenção, mas... Sua intervenção sempre é bem-vinda, Alfonso, sempre. Carlinhos também, só estão me ajudando. Agora, uma coisa importante que você falou, essa questão da direção de arte, é o seguinte, a direção de arte, em alguns filmes, eu vou citar um filme que não é tão novinho assim, e nem é tão bom assim, mas eu uso muito para dar aula, que é o Spirit. Não sei se vocês conhecem um filme do Frank Miller, feito em cima do quadrinho do Will Eisner, dos anos 40. Qual é o nome do filme? Spirit. Spirit, tá. É um filme todo feito no green screen. Tá? Ele não tem direção de arte, praticamente, quer dizer, tem a direção de arte que pensa o filme, que elabora aquilo tudo, mas é um filme todo feito em CG, em computação gráfica. E só que, mesmo aí, você baixa um pouco o custo da direção de arte, né? Quando você faz esse tipo de coisa. Agora, o figurino não tem jeito. Não dá para fazer figurino em green screen. Pelo menos já se faz alguma coisa na dança e tal, com projeção, tudo isso.
mas um figurino mesmo, que é a pele do personagem, né? O figurino, ele é a pele que o ator veste para vivenciar uma personagem. Então, ele precisa de curva psicológica, ele precisa de conceito, tudo isso. E isso a gente ainda não faz com tanta tecnologia. A gente usa até tecidos tecnológicos, né? A gente tem um filme, por exemplo, como A Favorita, que tem todos os bordados são feitos em corte a laser. Eu fui ver esse filme no São Luís. Eu gostava muito daquele cinema. Antes da pandemia, eu ia muito lá, porque tem uma tela muito grande. Eu gostava de sentar nas primeiras filas, porque aí eu ficava vendo os detalhes. Quando eu comecei a prestar atenção, eu falei, gente, isso não é renda de época, não. Isso é corte a laser. Era tudo feito em vinil cortado a laser. É uma ousadia absoluta. E ninguém sabe, ninguém fala disso. Entendeu? Não sei se você se lembra desse Favorito. Tem alguém aqui dizendo que não conseguiu entrar. Um amigo, diretor de arte. Eu não consegui entrar pelo Google Chrome de jeito nenhum. Só dava erro. Aí eu tentei pelo Mozilla Firefox, aí consegui entrar. Mas o Chrome não estava entrando de jeito nenhum. Pois é, mas é Pode ter muita gente que não está conseguindo. Isabel, manda um e-mail aqui pelo chat que a gente manda o link para a pessoa. Pois eu não tenho e-mail, é tudo WhatsApp. Pois é, mas você manda o link pelo WhatsApp. Eu vou passar no seu WhatsApp o link, então, para você encaminhar para eles, pode ser? Você encaminha para a pessoa. O problema é que eu tinha o link, mas o Chrome não estava abrindo. Eu mandei o link para todo mundo. Isso. O link as pessoas têm, só que não estão conseguindo entrar pelo Chrome. Tem que aconselhar entrar por outro navegador. Pois é. Esse Teams é muito problemático, viu, Afonso? Vou te contar, viu? Olha. Ele é problemático, o Carlinhos, mas ele é perfeito para a escola. Porque é o seguinte, eu concordo, se você pode, o Zoom, ele tem uma plataforma para conversa, para conferência, mas o Zoom não é aplicado para a escola, porque senão cada instrutor tinha que ter uma licença. Aqui você pode licenciar, entendeu? Aqui a gente organiza em salas de aula. Por exemplo, tem 3 eventos ocorrendo ao mesmo tempo. Tem uma aula de direção, tem outra aula, a Adriana, não me lembro o que é agora, mas nós temos isso aqui. Essa é a plataforma. O Da Vinci tem 3 eventos ou 4 eventos ocorrendo ao mesmo tempo e nós temos comunicação com todos eles, entende? Então, olha aí, entrou. Esse é o seu amigo, Edilson? Boa tarde, é o Tadeu Catarino, é um diretor de arte. Eu mandei uma mensagem para ele aqui, vamos ver. Mas, enfim, essa coisa de navegador varia, às vezes, do teu computador ou do momento da internet, porque... Mas, enfim. Passei já, Isabel, para o seu WhatsApp o link. Eu vou pegar aqui e vou mandar para ele. Eu realmente, estou muito habituada a trabalhar com o Zoom. Eu trabalho com o Zoom direto, que é o navegador que a PUC usa. E ele é muito mais leve, também tem isso. Mas a PUC fica, nós não somos. Não, mas a gente vai se adaptar aqui. Vamos aprender a mexer com ele. Eu acho que tem essa coisa de que ele é um pouquinho mais pesado. Então, eu não consegui baixar no meu Mac o Teams. Eu tive que vir aqui para casa de manhã. Mas não diga isso, porque você vai estar tirando alunos da tua live. Eu vou ter que cortar esse trechinho aí. Ixi, Maria. Que você não consegue entrar, então vai ficar difícil. Não, mas eu já entrei, já estou aqui, presentíssimo. Estou mandando para as pessoas o link que a Adriana acabou de me mandar, porque eu acho que talvez seja isso. Vamos aí no novo link. Vamos ver lá. Perdi o fio da meada. Você ia começar a falar, então, o meu curso? Aí eu interrompi. Aí todo esse thread de interrupções. Então,
voltando a essa questão toda, eu não desvinculo nunca o figurino da direção de arte, tá? Eu vou estar o tempo todo dando uma pincelada por ali, porque são coisas que têm que andar de mãos dadas, né? Eu gosto de dar um exemplo, eu tenho até umas imagens aqui, de uma parceria que dá muitíssimo certo, que é do Baz Luhrmann com sua esposa, Catherine Martin, que ganhou 2 Oscars pelo Gatsby. Ela faz a direção de arte e o figurino dos filmes dele. E a gente tem um exemplo, o Grande Gatsby, que na verdade não é o grande, né? Eu acho que é só Gatsby, esse novo. Tem um figurino incrível, uma direção de arte incrível também, mas eu gosto de trabalhar muito com o Moulin Rouge. Vou explicar por quê. Trabalhar com figurino de musical é super bacana, porque é um desafio a mais, né? Dar exemplos, tanto para a arte como para o figurino, usando filmes musicais. Primeiro, porque o musical ele tem um movimento de câmera necessariamente muito grande, né? Você tem que estar com a câmera em movimento o tempo todo. Então, você vai estar pegando 360 graus e câmera de cima, câmera de baixo, né? Eu uso muito exemplos do Busby Berkeley, né? Para falar do grande coreógrafo dos anos 30, 40, que faz aquela coisa das coreografias inspiradas no caleidoscópio, né? O Busby Berkeley ele era das Forças Armadas, né? Ele fazia as coreografias daquelas grandes paradas americanas, né? A americana adora aquelas coisas. Ele fazia a coreografia daquilo. Os caras de Hollywood descobriram o cara e aí botaram, e ele se especializou naquelas piscinas, né? Incríveis, né? A gente tem a Terry Williams, aquelas coisas todas que são... As pessoas são quase que peças de um quebra-cabeças, né? Eles fazem grandes coreografias com aquilo. E aquilo eu adoro falar disso, porque aquilo ali só dá para fazer no cinema, né? No próprio Moulin Rouge, do Baz Luhrmann, uma das cenas finais, quando está quase morrendo a Nicole Kidman, é uma cena de teatro, e a cena é toda filmada de cima, com referência ao Busby Berkeley, e aquela cena quem está na plateia não está vendo, porque não tem como ver uma coisa que está deitada no chão, que você só vê com a câmera no topo. Então, é esse olhar também que é importante a gente falar. Como é que é diferente no teatro, como é que é diferente no cinema, né? No teatro, a pessoa sentadinha na cadeira, e no cinema, a câmera podendo se mexer e mostrar milhões de ângulos, né? Então, por isso que eu gosto muito de trabalhar com musical. Porque o musical tem essa movimentação de câmera, é um desafio, né? E o figurino também é um desafio, porque você tem que fazer com que o figurino seja bacana, seja interessante e, ao mesmo tempo, seja confortável para os atores trabalharem e dançarem de boa, né? Tem, por exemplo, não sei aonde que eu encontrei essa entrevista, mas é uma entrevista do Fred Astaire reclamando do figurino que a Ginger Rogers estava usando, que era uma manga, que a gente chama manga sino, aquelas mangas triangulares enormes, assim, e ela era toda bordada com pedrarias. Então, quando ela rodava, aquilo ia na cara dele, e ele não conseguia dançar. Ele falava, gente, vocês têm que trocar a roupa dessa mulher, porque não tem como dançar com isso. Então, é uma piada isso, não é uma piada, é verdade, mas é engraçado, mas a gente tem que estar pensando nisso o tempo todo. Você bota uma calça justa demais, o cara não vai conseguir fazer certos passos. Então, é bacana mostrar, por isso eu gosto de mostrar trechos de filme. Eu adoro usar o Cantando na Chuva, é o primeiro filme que eu uso, né? Porque tem aquela coisa de que os figurinos são... Tem toda a história de você estar revendo um momento, né, em que o cinema ficou falante antes de ser colorido, né? Porque o cinema começa a falar antes de ficar colorido. Ele só vai ficar colorido nos anos 30. E aí é um filme feito em 1951 que mostra tudo isso. Na verdade, as pessoas lembram muito da cena da dança, do Cantando na Chuva mesmo, e não lembram dos meandros, né? O filme é uma grande metalinguagem, é um filme que brinca com bastidor o tempo todo. Ele faz coreografias com objetos absolutamente corriqueiros, ele glamoriza coisas, aquela cena incrível
que ele leva ela para conhecer o estúdio e que os principais elementos cênicos são uma escada suja de tinta, um refletor e um ventilador, né? E ela tá com aquele figurinozinho bem anos 20 mesmo, esvoaçante lilás, que ela tá saindo da cena que ela fez do My Beautiful Girl, que é uma cena super interessante também do filme, porque mostra vários figurinos diferentes, é inspirado nas capas de revistas de moda da época, né? E aí ela sai com aquele figurino e vai. Então, o filme tem toda essa coisa, né? A Debbie Reynolds com 18 aninhos, né? Ali no começo, e tem essa. E é um filme que eu adoro trabalhar. Do mesmo jeito que o Moulin Rouge. Moulin Rouge é. Eu tenho aqui, deixa eu ver se é certo fazer aqui, o Sazinha me ensinou. Vou mostrar. Peraí, eu tenho que minimizar aqui. Aqui a gente tem uma cena, vê se vocês conseguem ver. Tá dando para ver? Não? Eu não sei, mas Ainda não. A internet está muito ruim, mas eu não sei. Adriana, você pode chamar o César, por favor, pelo telefone, como que seja, pedir para ele dar um apoio? Falou. Não está aparecendo a cena aí do... Não. Na chuva? Não, você Não. sabe, tem uma janelinha quadrada com uma setinha para cima. Eu fiz ali. Eu fiz aqui, quer ver? Vamos tentar de novo. Compartilhar conteúdo. Tela. Vamos ver se agora vai. Ele já está chegando, o César. Agora apareceu a imagem. Apareceu? Apareceu. Apareceu. Então, eu gosto muito. Esse é o Broadway Melody, que é quase como se fosse um filme dentro do filme, né? A direção do próprio Gene Kelly com Stanley Donen, né? A direção de arte é do Cedric Gibbons. Essa cena é uma cena dele contando para o produtor uma ideia que ele tem de um espetáculo, que na verdade é um filme, né? A Broadway Melody é um filme que existe. E aí ele é todo trabalhado nas cores primárias. Ele usa basicamente os vermelhos, os amarelos e os azuis, né? E aí e você fica e não tem verde, não tem verde. Aí quando aparece a Sid Charisse, que você entende porque não tem verde, porque eles guardaram todo o verde para ela, né? A Sid Charisse, que era conhecida como as pernas mais lindas de Hollywood, né? Ela faz essa participação só nessa cena do filme, usando uma roupa de melindrosa estilizada, toda em verde. Ela está com meias verdes, vestido verde, todos os acessórios, sapato, tudo verde. E ela faz um número de dança belíssimo com ele, né? A gente vê bem a coisa do Technicolor, né? Aí as cores bem fortes, bem berrantes. A gente está falando de anos 50, ainda na época do Technicolor. E eu gosto muito dessa parte. Deixa eu voltar aqui de novo. Aí eu vou mostrar mais um pedacinho do... Deixa eu ver se vai. Não. Ixi, Maria, peraí. Deixa eu voltar aqui. Tem que sair. O problema é sair. Fechar. Singing in the Rain tá aqui. Você fechar para poder pegar o próximo. Ai, fiz besteira, peraí. Desculpa, gente. Eu vou tentar pegar aqui uma cena do Moulin Rouge.
De janela. É em janela, né? Minimiza. Ah, se desse para ver essa seria o máximo. A gente viu que você clicou alguma coisa do YouTube aí, né? Que está entrando. Né? Tem como Beautiful abrir. Girl. Vamos ver se vai. Agora parece que a conexão está fraca para rolar o vídeo. Agora. Você quer passar um vídeo aqui, não vai dar certo. A imagem está congelada. Não, a imagem está muito ruim e está sem som, Belinha. Você falou que tu não ia passar vídeo nenhum com som, então você não ativou o compartilhar o som do computador. Tá muito ruim, não tô conseguindo. Não passa filme aqui assim. Você tem outras formas de você mostrar o filme, mas não vai, isso não dá certo Tá. assim, com a internet. Tá bom. Então vamos lá. Vamos aqui. Deixa eu fechar aqui. Bom. Deixa eu só mostrar esse aqui. Vê se esse vai. Esse vai qual? É filme, Oi? Isabel? Não, é uma imagem, uma foto. Tá dando para ver? Tá dando para ver. É. Isso aí é a Nicole Kidman no Moulin Rouge, o filme do Baz Luhrmann, um figurino da Catherine Martin. Eu gosto muito de usar essa roupa, né, para falar sobre cor. É um outro tema que vai estar muito presente no curso, né? As maneiras diferentes de usar a cor. Você pode usar a cor aleatoriamente, de uma maneira apenas lúdica. Esse é um filme que usa a cor psicologicamente, né? Então, o próprio título do filme diz Moulin Rouge, um amor em vermelho, né? E ele fala de uma protagonista que tá tísica, né? Ela tem tuberculose. Então, a grande apresentação dela, o auge dela no início do filme, quando aparece o grande amor, o personagem masculino, ele é azul, né? Porque ele começa o início do filme dizendo que ela morreu. Então, ele começa com a luz toda azul em cima dele. E essa cena do encontro dos dois, ele tá muito azul e ela tá toda vermelha. A roupa é vermelha, a boca é vermelha, o cabelo é vermelho, né? Então, o vermelho aí, ele simboliza a paixão, mas ao mesmo tempo, ele também simboliza o sangue que ela cospe, porque ela tá tuberculose. Então, a partir desse ápice do filme, ela vai deixando de ficar vermelha e vai ficando cada vez mais azulada. Eu acho super interessante essa trajetória do figurino acompanhado da luz do filme, que mostram a curva da personagem. Né? Acho bem legal isso. Aqui é só para dar mais uma palhinha do... Tá dando para ver a imagem?
Tá? Eu tô ainda na Nicole Kidman. Mas a minha internet Não, está eu muito já ruim. tô vendo a outra imagem, a imagem seguinte. Meio Cancan, né? Meio Moulin Rouge. Exatamente, a imagem do Cancan. E é aquela coisa bem barroca que tem no filme, né? O filme é bem barroco, né? Ele é um filme que tem excesso de informação, excesso de imagem. Então tem várias cenas de dança, essa coisa do Cancan, que deixa a coisa meio... É quase num spin, né? O tempo todo, a câmera em movimento e aquelas mulheres enlouquecidas dançando. E quase sempre nessas cenas os homens estão todos de smoking, ou seja, os homens estão de preto e branco, para fazer um equilíbrio, um balanço, né? Entre as duas coisas. Eu acho super interessante essa história. Então, colocando isso aí, eu vou voltar para cá, para a nossa salinha. Na verdade, tudo isso para falar como eu gosto de usar os musicais. Então, o Cantando na Chuva, o Sinfonia de Paris, American in Paris, é o outro que a gente tem aquele balé final incrível, que tem um figurino genial, e as cenas inspiradas nos quadros dos pintores impressionistas. A gente vai usar o Moulin Rouge também, e em outros filmes, enfim, sejam eles... Eu gosto muito também de fazer um link com o cinema e pintura, né? Tem um filme que eu gosto muito de trabalhar, que é A Moça com Brinco de Pérola, que trabalha muito em cima da pintura do Vermeer. Mais uma vez, a fotografia e a luz também remetem aos quadros, e os figurinos têm toda uma história, né, da questão religiosa, do contraponto entre o catolicismo e o protestantismo ali, né, como é que muda de uma coisa para outra. Então, para poder falar também sobre a questão da pesquisa de época, como é o conhecimento da época, né, você saber como é que é a questão da época. O Vatel, um outro filme interessante também para trabalhar tudo isso. A própria Duquesa, que eu já citei aqui, com um figurino que ele é extremamente fiel à época, mas que é realizado com a tecnologia contemporânea. Belinha, você não descompartilhou ainda. Você não descompartilhou ainda a imagem. Está aparecendo ainda grande. Tá, então vou descompartilhar. A gente voltar a te ver melhor. Vou fechar um negocinho aqui. Pronto, é isso. Foi. Isso. Voltou? Beleza. Então, gente, eu acho que é isso. A condução é essa, né? No iniciozinho a gente vai falar um pouco sobre essa questão da relação do figurino com o seu espaço dentro da direção de arte e da importância da fotografia em tudo isso. É meio que uma introdução, né? Eu gosto de usar o Cantando na Chuva também para falar disso, para falar como é que o cinema começou a falar, como é que o cinema começou a ficar colorido, né? Usando muitos musicais, usando muitos filmes que têm uma relação com pintura, né? A gente vai falar do cinema brasileiro também, né? Esses 3 filmes que fizeram parte da minha dissertação de mestrado vão estar presentes, porque eu tenho muito material, né? A Emília Duncan, que fez o Carlota Joaquina, me deu uma grande entrevista, né? Porque o Tadeu Burgos, que fez com ela o filme, faleceu durante as filmagens, então ela assumiu a direção de arte e o Marcelo Pis assumiu o figurino. Então tem todo um trabalho sobre isso. O material da Beth Filipek sobre o Guerra de Canudos, ela me cedeu esse material, então eu tenho esse material comigo, que são coisas que eu posso escanear e mostrar para vocês. E o material do Quatrilho, que eu tenho até aqui, todos os desenhos e o projeto. Tá vendo aqui? Aparecem os tecidos. O desenho foi feito primeiro. Quando eu cheguei no Sul, eu já fui pegando os tecidos que tinham nas lojas para poder ir adequando, né? Lembrando que o filme do Quatrilho foi feito na época ainda da Comissão de Valores Imobiliários, né? Foi uma saída que teve para a gente fugir do final do cinema, causado pelo Collor. Então, a Associação Comercial de Caxias do Sul comprou cotas do filme
Então, voltando àquele assunto que eu estava falando com o Afonso aqui, de como é que antigamente a gente mesmo que fazia a parte de produção financeira, seja do figurino, seja da arte, né? Nesse filme foi uma trabalheira louca, porque cada loja tinha uma cota X, dependendo do tamanho da loja, que oferecia. Então, eu tinha que ir de loja em loja, vendo quanto é que era o tamanho da cota, o que tinha de tecido ou de aviamentos disponíveis ali, e fazendo planilhas para poder compor. O figurino do filme foi feito praticamente sem um centavo de gasto, a não ser uma cena ou outra, assim, o figurino do casamento da Patrícia Pilar, que teve que ter umas rendas que eram um pouco mais sofisticadas, mas assim, foram pouquíssimas exceções. O filme foi feito no trabalho braçal mesmo, de levantamento de tudo, empréstimo de máquinas de costura e de infraestrutura de prefeitura, tudo isso. Quer dizer, é uma coisa que hoje em dia está muito diferente, né? Mas eu acho que é importante a gente mencionar e colocar isso, e contar um pouco dessa história, né? Contar um pouco dessa história e falar um pouco sobre o cinema brasileiro também, e como é que seus altos e baixos e como é que isso funciona. Eu acho que Belinha, me diz eu tinha uma curiosidade para te perguntar. Você já fez algum figurino para algum filme ou alguma série ou algum programa, alguma coisa em preto e branco, que fosse preto e branco? Existe um pensamento sobre como... Porque me parece uma coisa extremamente especial, né? Você pensar uma direção de arte, um figurino, para um filme que é preto e branco. Você tem outras regras, né? Outros critérios de contraste, de como a coisa vai aparecer e tal. Você pretende falar alguma coisa sobre isso? Olha, eu não pretendia, mas eu posso até falar. Na verdade, muda muito, né? Principalmente os pretos. Por exemplo, sangue. Eu não me lembro agora qual trabalho que foi, mas eu me lembro que tinha essa questão do problema do sangue, que cor que tinha que ser o sangue para poder imprimir com cara de sangue no filme preto e branco. Agora eu não vou me lembrar qual era, mas eu me lembro dessa questão. Mas eu 50 me lembro tons de cinza, né? 50 tons de cinza. Deve ser uma loucura, né? Pensar isso. Pois e isso muda ainda agora está mais tranquilo, né? Mas logo que começou o HD, por exemplo, que a gente trabalhava com película, quando mudou para o digital, a gente não tinha preto, né? Não tinha preto. Então, essa 50 tons de cinza era literalmente 50 tons de cinza só, porque ficava faltando aquele pretão, assim, que é importante, né? Assim, principalmente para marcar o figurino, né? Para marcar as dobras das roupas, essas coisas. Então, é curioso. Mas eu nunca fiz um longa preto e branco. Longa não. Mas é uma questão interessante de trabalhar. Lembrar. E, mais uma vez, é interessante que tenha sempre uma parceria de um fotógrafo para poder ajudar a falar sobre isso, né? Porque tudo isso deu uma mudada. Eu me lembro que a primeira vez que eu fiz um filme em digital foi um filme chamado Adagio Sostenuto, que a fotografia era do Antônio Luiz. E a gente filmava e aí telecinava e aí ia para o Estação de manhã para poder ver as imagens, porque ele ficava preocupadíssimo com preto. Era um filme com tudo escuro, o filme era quase todo de noturna e tal. Eu me lembro disso, isso deve ter sido em 2000, mais ou menos, logo no comecinho, assim. Então, são coisas que a gente precisa de assessoria também, aquilo que eu estava falando, tem que andar todo mundo de mão dada, né? Principalmente com essas coisas de... Antigamente era aquela coisa, a gente perguntava para o fotógrafo se estava dando moaré ou não, a preocupação era moaré, hoje a gente tem muito mais preocupação, ou menos, né? Tem algumas coisas que eram problema e que não são mais, né? Os problemas dos brancos, está tendo que botar tudo no chá, né? Não podia ter nada muito branco porque estourava tudo. Todas essas coisas vão mudando aos poucos, né? E quando é televisão também tem outras particularidades, né? Eu me lembro quando eu apresentava alguns programas do Canal Brasil, tinha sempre a preocupação de que tipo de camisa que eu não podia ir. Quadriculados, pequenininhos,
umas listas por que causa dava do Moiré. Por causa do Moiré, porque o Moiré é isso, é aquele abatimento que dá quando você usa qualquer estampa ou quadriculado muito pequenininho. Na televisão sempre foi pior, porque aí era, antigamente não era HD, né? Aí era pior ainda, porque você via tudo embaralhado. O Jô Soares tinha mania de usar isso. Naquele programa dele, ele usava muito roupa que dava moreia e ninguém falava nada, porque ele era o Jô Soares, mas enfim, era horrível, eu acho horrível. É tipo você ir numa cantina italiana de quinta que tem aquela luz fria que fica flicando, sabe? E aí você não consegue comer direito porque o quadriculado da mesa fica te deixando meio malucado. Mas se você for pensar, né, se você for entrar fundo nessa coisa do figurino, você abarca tantas questões, né, de cor, de luz, de volume, de material. Putz, é um mundo, é um mundo. Não, e fora que você tem que lidar com uma coisa que a gente não falou aqui até agora, que é o ator. Que pode ser fofo ou não, né? Às vezes tem um ator que tem uma cisma, porque acha que o tronco a atriz que acha que o tronco dela é longo demais e as pernas muito curtas, então pede para você fazer um figurino onde a cintura fique mais acima do que o normal. Enfim, tem as cismas, a atriz que acha que está muito gorda, a atriz que acha que está muito magra, ou, enfim, o ator que quer botar chumbo na bainha da calça, porque quer andar com as pernas arrastando e quer que isso seja verídico. Tudo isso eu já passei. Entendeu? Então, tem esse fator, né? Quando você está fazendo direção de arte, cenografia, você está lidando com objetos inanimados. Você faz o que você quiser e você se reporta só ao diretor e à equipe, ao fotógrafo, etc. e tal. Quando o fato é figurino, você tem todo um lado psicológico do ator que ele tem que se sentir bem ou não. Às vezes o diretor fala para você fazer um sapato mais apertado porque ele quer que o ator fique desconfortável. E você fica ali naquele meio de campo, entendeu? Tem toda essa parte da psicologia, da maneira de trabalhar do diretor, né? Aí, no caso do figurino, você está muito fazendo essa ponte, né? Do ator com o diretor e com o roteiro, né? Com a dramaturgia, tudo isso. Mas eu acho que é basicamente isso. O que vocês acham? Mais alguma pergunta? Afonso? Ótimo. Eu achei ótimo. Já abriu um pouco o leque assim, né, de questões que envolvem. Porque às vezes a pessoa pensa assim, o figurino é só a roupa. Tal, pronto. Mas, putz, é um universo. É um universo. Cheio de inter-relações. E quando a gente fala de época, ainda tem mais isso. Mais ainda. Que História. Ainda tem toda a questão da pesquisa histórica e tem toda a questão da proposta cinematográfica, se é para ser um filme fiel, totalmente fiel, se não, se é para ter licença poética, até onde permite essa licença poética, até onde pode ir ou não. Aquele filme da Coppola sobre a Maria Antonieta, né? Que é cheio de liberdades poéticas com relação ao figurino e à direção de arte em relação à época, né? É um exemplo que me ocorreu agora, bem interessante, também dessa transgressão das normas históricas, né? Exatamente. Tem até o filme da Coppolinha, tem até um All-Star, né? Que durante muito tempo ficou aquela celeuma se era de propósito ou não, é óbvio que era de propósito. Então, mas tem outros bem mais radicais, essa coisa da utilização de materiais contemporâneos em filmes de época, materiais vinílicos, plásticos, etc. Eu gosto de falar muito de uma novela do Luiz Fernando Carvalho, que chamou Meu Pedacinho de Chão, que o figurino era da Tanara Chonardi, que é incrível, maravilhosa. Ela tem um conhecimento de corte e de modelagem incrível, ela vem da área de noivas, então ela sabe tudo de espartilhagem, dessa coisa toda. E ela usava os materiais mais inusitados. Eu fui nas 2 exposições que ela fez do figurino da novela, eu inclusive tenho todo esse material e eu uso durante as minhas aulas, as fotos que eu fiz das exposições. Ela usava, para vocês terem uma ideia, ela deixava um recipiente gigante lotado de bala no set de filmagem e outro recipiente vazio, para as pessoas chupar, equipe, atores, todo mundo, chuparem as balas e jogarem os papéis no recipiente vazio. Ela fazia uma lavanderia desse material e usava papel de bala para fazer as roupas.
Ela usava uma série de materiais absolutamente inusitados, muito material de canudos e coisas, muito plástico, muito vinil, materiais que não se imagina, para muito nylon, material de descartável também, coisas que foram descartadas que ela reaproveitava. Então, eu acho muito legal falar sobre essa parte, assim, ter pelo menos uma aulinha para falar sobre essa coisa de ousadias figurinísticas. Muito legal. Legal. Então, excelente, excelente, Isabel, fantástico. Não, vai ser super ilustrado, e aí você está. César também vai te ajudar mais a colocar as mídias propriamente aí. Mas excelente o curso, parabéns, pô. maravilha, que bom que vocês gostaram. Depois eu Então, pergunto olha só mais um pouco. Muito bom, Belinha. Valeu, Beijo, boa gente. sorte. Ótimo curso. Parabéns. E a gente amanhã está editando e colocando no ar. O Tá Se ótimo. Perdeu. Você aproveita para dar publicidade também a Vou isso, dar. que é muito Me bom. marca no Facebook, Belinha, para eu poder compartilhar também Marco, a gravação, tá? tá bom. E acho que eu Abraço, Gente, César. tô querendo ir lá no final de semana ver vocês, viu, Cezinha? Lá nas casas casadas, vocês ver aí como é que tá o. Genial. Vai, porque vai Vai ser. ter uma visita. Ué, eu não sei, peraí, mas tem. O que é, César, amanhã? Vai ser visita, locação. Sábado. Não é um momento bom, não. Seria bom Não. você ir às filmagens. Amanhã vai ser. Os diretores vão vir a locação. Gente, boa noite, hein? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Carlinhos. Fala, Boa César. noite. Qual é um bom dia para eu ir visitar vocês? Mas filmagens, depois do carnaval. Tá. Tá bom. Maravilha. Cezinha me avisa, Viu? então. Aparece no Cineclube, a gente se vê na segunda. A gente se vê. Tá ótimo, gente. Adorei, viu? Obrigada pela força. Desculpa. Que é isso. Um beijão, Isabel. Tchau, tchau. Beijo, beijo.